Boa Boa noite, noite, doutor Fernando. Alípio. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ansioso para falar com você e com todo mundo. Não, o pessoal precisa saber dessa sua história, ué. Vou falar a verdade. Então vamos começar nossa live aqui hoje, gente, apresentando aqui para vocês doutor Alípio. Alípio, se apresente para a turma. Essa parte é difícil. Boa tarde, gente. Quase boa noite. Meu nome é Alípio Nafal, eu tenho 48 anos, sou médico, mastologista, ginecologista e obstetra. Me formei em 2002 aqui em São Paulo, na Santa Casa. Sou funcionário público também, trabalho como funcionário público num hospital público aqui de grande porte aqui de São Paulo, aqui no Hospital do Mandaqui. Que mais? Sou formado pela Santa Casa, tenho mestrado e doutorado em medicina e agora sou arrematante profissional. Isso que é sensacional, né, gente? Por que que a gente, ó, falei assim, não, preciso contar a história do Alípio, porque o Alípio, surpreendentemente, gente, para vocês entenderem, ó, olha a qualificação do homem, hein? O cara é médico, cirurgião, tá lá, vira e mexe lá, tô atendendo hoje aqui, mas não perde uma análise, não perde um leilão, deixa que eu dou lance, eu dou um jeito, né? Ou seja, o cara se vira, o dia dele tem 48 horas, não tem 24 só não. E exatamente esse é um fator, Alípio, que eu acho sensacional para a galera com relação à questão de tempo. Como é que você dá tempo para tudo isso? Como é que você Essa consegue esse tempo? parte, essa é a melhor parte, Fernando, porque assim, todo mundo fala que não tem tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu vou fazer. E você vai adiando os planos da tua vida. As coisas que podem te dar prazer, não só dinheiro, dinheiro é legal pra caramba, mas prazer é uma coisa muito boa. E aí você vai adiando, não vou pra academia, por quê? Porque não tenho tempo. Eu não viajo, por quê? Porque não tenho tempo. Não faz nada porque não tenho tempo, eu quero fazer uma pós, não tenho tempo. Mas por quê? Porque você fica só correndo atrás do próprio rabo, né? E aí, Exato. e aí o que você faz? Você fala, bom, qual que é o meu objetivo? E como é que eu escolhi leilão de imóvel? Foi praticamente por acaso. Eu estou numa fase da minha carreira que eu já estou na parte plena da minha carreira, eu já estou estabilizado financeiramente, sempre estava tranquilo, e aí comecei a pensar, poxa vida, eu vou viver disso daqui, mas um dia eu tenho que parar. Eu não quero parar nunca de ser médico, eu vou parar de ser médico o dia que eu morrer. Eu falei isso até para o Gines. Inclusive, estou chavecando o Gines, porque é um colega nosso, né, o Gines, um médico lá de Santos, uma pessoa excelente, de primeira qualidade, e um médico de primeira. Eu estou tentando catequizar ele para voltar a atender o povo. Não vou tirar ele do leilão, mas ele é um cara abençoado, tem que voltar a atender. Mas aí eu pensei, e quando eu for me aposentar, como é que vai ser com dinheiro, com... Eu vou ter que atender pra caramba, dar plantão, até eu ficar velho? Não, eu quero trabalhar com medicina porque eu gosto, não porque eu preciso. Aí eu falei, tem que fazer alguma coisa para minha aposentadoria. Aí veio a história do leilão. Meu irmão falou que uma pessoa da família dele perdeu o imóvel com um leilão, né, que deveu para condomínio, virou uma dívida, e a gente conhece a história. Metade dos leilões judiciais é isso aí, dívida de condomínio. Virou uma dívida de condomínio e perdeu o imóvel. Aí ele ficou curioso e foi falar, pô, mas como é que é essa história de leilão? Aí o cara foi explicar para ele. Ele falou, nossa, mas tem dinheiro nesse negócio, é um bom negócio, né? E ele tá me contando. Aí minha vizinha, que inclusive agora é esmartana, a Cristiane, tá na turma 33, eu convenci ela a entrar, me mostrar os leilões da Caixa, umas coisas assim um pouco desconexas, né? Aí eu olhei e falei, mas o que será que é esse negócio? Eu comecei a pesquisar. Eu falei, deixa eu pesquisar. E aí eu achei Smart. Aí, primeira vez eu não me encantei. Eu falei, nossa, mas eu fui bombardeado de informações. Eu falei, mas será que isso é bom? E fui procurar outras coisas. Aí veio uma mentoria, conversou comigo, fez uma entrevista e um papo doce. E aí o mentor estava lá na praia, caminhando na praia, me atendeu caminhando na praia. Aí eu olhei e falei, mas esse negócio aqui está muito estranho. Eu entrei no DZA. E como que a gente arruma tempo? Eu comecei desse preâmbulo só para falar do tempo. Cara, a gente faz um monte de coisa durante o nosso dia que é perda de tempo.
coisa que não agrega. Então eu comecei a usar todo aquele tempo para estudar. Então eu entrei no DZA e tinha aula pra caramba. Falei, mas como é que eu vou fazer tudo isso? Fernando, em qualquer lugar. Em vez de assistir Netflix à noite, eu assisti era Smartflix. E aí no trânsito, tá parado no trânsito, tava Tá lá. parado no trânsito, tô lá no Smartflix, tô lá na aulinha, tô assistindo o Renan, o Pierre, o Pedro. As aulinhas são boas para isso, né? Umas aulas de 8 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Eu tenho certinho de eu me deslocar de um lugar para o outro. E como eu faço uns 2, 3 deslocamentos durante o dia, pelo menos, é pelo menos 3 aulas durante o dia. Aí eu ficava, gente, leilão extrajudicial, 20 aulas. Eu falei, meu Deus do céu. Leilão judicial, 40 aulas. Mas foi rápido, viu, Fernando? Em um mês, não deu nem um mês. Umas 3 semanas eu tinha feito 99,6% do conteúdo obrigatório. Deu umas 200 horas de bunda na cadeira. E arrumando tempo para tudo. E operação, eu não dou mais plantão noturno, mas eu opero bastante. Eu tenho um convênio que chama Total Medicare, da Rede Adventista de Saúde, que eu opero pra caramba. Então eu sou referência em cirurgia. Então todas as cirurgias ginecológicas praticamente passam por mim. Retirada de útero, incontinência urinária, tudo aquela coisa. Passa por mim. Então às vezes você tá lá, você opera, aí tem que arrumar sala para você operar mais uma pessoa. Naquele tempo que eu estava lá fazendo papel, preenchendo prontuário, sobrava tempo. Em vez de eu ficar lá na televisão, o que eu fazia? Tava nas aulas. Tava nas aulas. Sensacional. E o que é mais legal, né? Aí depois que a gente pega o jeito, ó, eu entendi a parte da teoria, já aprendi a fazer uma avaliação de imóvel, quer dizer, aprendi na teoria como é que faço, agora eu quero fazer na prática. E aí, no meio da prática, você já começa a conversar com as pessoas, já começa a gerar relacionamento, e o negócio começa a virar aquela bola que você fala, meu Deus, é muito louco esse negócio. Aí foi a melhor parte, porque assim, eu conhecia, eu estava lá no DZA, eu quero arrematar, eu quero arrematar, eu quero arrematar, que agora eu já sei, eu quero arrematar, e eu tinha na minha cabeça aquela história, não, eu quero ser fera nisso daí, eu não vou arrematar nada de caixa, que eu sou fera, eu vou pro judicial, eu quero enrosco, eu quero. Aí eu comecei a conversar com o pessoal, conheci um outro esmartano da minha turma, o Cássio, se ele estiver assistindo, um abraço, Cássio, meu primeiro sócio. Aí a gente vai, leilão da Caixa. Alípio, temos que fazer financiado. Mas financiado porque eu tenho um pouquinho de dinheiro no banco? Para que eu. Aí eu lembrei das aulas de alavancagem. Não, você está certo. Tem que tirar meu orgulho da operação. Vamos lá. Porque a gente. Leilão é uma coisa muito engraçada, Fernando. Ele mexe muito com o nosso ego. Você já deve ter percebido. É uma coisa que mexe com o Total. ego, com aquela hombridade, com aquela masculinidade. Não, você vai para uma disputa, não, eu vou levar isso daí. Imagina que esse cara vai levar de mim. Mas de jeito. Aí até você faz umas besteirinhas, você passa um pouco do seu limite. Você Do não quer perder limite. seu ego, né? Tá ali, você não quer perder de jeito nenhum. Aí fiz a primeira parceria, arrematamos 2 imóveis da Caixa. Um segundo leilão e venda direta online com reloginho. Essa história até é muito legal. Primeiro, aquela disputa e para quem que sobra? Tava lá o Cássio, para quem que sobrou? Para mim, Lucas. Ah, para para você. mim, para mim. E o Cássio na academia e eu lá, me matando. Fernando, mas eu tremia na primeira vez. Eu tremia Para fazer a primeira arrematação. para fazer a primeira arrematação, mas eu tremia. O cara dava o lance, eu chutava a parede, eu socava a mesa. Ai, que filha da mãe! Cobriu minha. E vai. E foi. A primeira arrematação terminou eu tremendo. Eu liguei pro Cássio. Pô, tô aqui na academia e deu certo. Eu falei, lógico que deu, pô. Deu, quase morri. Eu não tremo, a minha mão não treme para mim fazer uma cirurgia com o paciente na mesa, mas para dar uma bendita um lance aqui, começou a tremer. Ô, Nossa, dureza. eu levantava da mesa, eu tremia. É uma coisa muito louca. Não acontece isso nunca, mas lá estava acontecendo. Aí a segunda arrematação, Fernando, eu não podia arrematar, eu estava indo para a praia visitar meu irmão em Santos, né? Tô aqui de São Paulo, é 100 quilômetros, 80, 100 quilômetros.
E eu ia descer justamente na hora que ia ter esse leilão, mas ele que ia dar o lance. A gente estava com um imóvel na Moca, agora eu sei que é um baita de uma carne de vaca. Uma baita de uma carne de vaca. Um apartamento num lugar valorizadíssimo da Moca, 100 metros quadrados, condomínio lindo, caixa financiado. O que vai acontecer? Explodir. Vai explodir. E a gente, ai, será que a gente vai ganhar com lance único? Não sei quantas mil de pessoas lá no meio da brincadeira. E uma casinha que a gente tinha visto ali em Pirituba, não sei se você conhece aqui na zona oeste de São Paulo, mas uma regiãozinha boa ali de Pirituba, Praça boa. chama Jardim Líbano. Umas casinhas bonitinhas em volta, mas não tinha explorado muito a área, porque isso daí era o secundário. E aí peguei trânsito, indo para Santos, eu falei, ô Cássio, liguei para ele e falei, Cássio, eu vou parar aqui na conveniência, porque se eu pegar a Imigrantes agora vai dar ruim. Vai Então eu vou perder o parar aqui, sinal. mas você que vai dar lance, tá bom? Ele, não, deixa comigo, pode deixar, pode deixar. E a gente tão focado no lance lá da Moca, e ele lá, cobriram, e não deu, aí vai, e vamos, passou da nossa viabilidade, mais um só, não, mais um. E eu, Cássio, e Pirituba? Não, e Pirituba, e lá, tá acabando lá. Aí, não, tá bom, eu tô entrando. Aí ele tá entrando e eu logado. Tá entrando, tô entrando. Ah, mas meu, não consigo, não tá dando, não tá dando, não tá dando. Eu dou o lance, acaba o tempo. Levou. Vai lá saber. Eu levei. Só que eu não sabia. Eu desci a serra sem saber se eu tinha arrematado, se eu não tinha arrematado. Mandei e-mail para a Cevem, né? Para quem não sabe, a Cevem é a parte da caixa administrativa que mexe com essa parte Dos de leilões. leilão, né? Da venda dos imóveis de leilão. Mandei e-mail para a Cevem e nada. No sábado eu printei uma tela, acho que eu levei. Só fui descobrir se eu tinha arrematado na segunda-feira seguinte. Meu final de semana foi, será que eu comprei mais um apartamento? Não sei, vamos ver. E aí, o que aconteceu, Fernando? Aí foi o seguinte, eu tava nessas com o Cássio, aí o que aconteceu? Teve mais um leilão que a gente ia entrar. Esse daí você ficou sabendo. Só uma parte. Nisso daí você tava fazendo uma live, e eu olhava as suas lives e falava, mano, esse cara deve ser de outro planeta. Não é possível. Até hoje eu acho isso, que você não é desse planeta, porque É o ET. não dá. Você deve ter um sósia, um clone, porque você está em todos os grupos, responde para todo mundo e ainda tem família, ainda remata, ainda faz aula, não sei como é que você faz. Se eu me viro bem com o tempo, você se vira 3 vezes do que eu. Você precisa dar uma aula para nós de como funciona isso. Mas aí eu Ah, estava vendo uma aula tua e falei, cara, esse cara, eu queria ter esse conhecimento desse caboclo aí, meu. Pelo amor de Deus, olha isso. Aí você tava numa aula, tava indo para o hospital. Aí eu olhei, ele falou, isso aqui é para quem tem vontade, para quem é apaixonado. Aí eu no meio da aula levantei a mão. Falei, Fernando, eu sou médico, assim, assim, assim. Não sei se você vai lembrar. Eu quero me aposentar com dinheiro de leilão. Eu tenho tanto, dá para ser? Você olhou para minha cara e falou, lógico, tá fácil. Como que não? Tanto você vai fazer, tanto você vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai dar certo, vai em frente. Eu falei, Fernando, ainda você é tubarão. Não sei se naquela época era da mesma forma, mas eu pensava, caramba, imagina, quando que na vida você é tubarão? Eu sou no máximo uma sardinha velha aqui e olhe lá. Aí eu ouvi uma aula todo o encerramento do nosso curso do DZA, a aula tradicional do final do DZA, que é, com todo o respeito ao Renan, ao Pierre, a todos que são fenomenais, mas aquela aula lá é foda, aquela aula é top. Naquela aula lá eu falei, eu quero ser tubarão. Mas eu falei, deixa eu arrematar primeiro uns 10, uns 15, aí eu vou virar. Aí eu sempre perguntava, Fernando, o que precisa para ser tubarão? Aí eu te devolvo a pergunta, o que precisa para ser tubarão? só vontade. E é exatamente essa dedicação que você tem. E eu já falo isso para a galera lá, né? Porque qual que é a diferença? O Alipe está falando uma coisa que é importante, né? É a última aula do DZA. E o que tem de diferente entre a aula que eu dou e com o que eles dão? É que eles são feios.
né? Eu não. Essa é a diferença. E aí o que que acontece? Aqui nos Tubarões, e aí deu para sentir, porque eu lembro que toda live estava aqui, você entrava, você comentava, e eu falava, ó, eu vou ainda. Eu falei, mas você está perdendo tempo, por que que você já não veio? Né? Vem para cá, aqui é o seu lugar. E depois você até entrou retardatário, né? Já tinha time andando, você falou, vou entrar. E aí você veio, aí entrou ali junto com o time, e o que que mudou, né? Na sua vida de arrematante depois que você entrou para os Tubarões? Jesus Cristo, eu estava esperando essa pergunta. Eu estava esperando essa pergunta. Meu, eu entrei, eu falei, o que será que acontece de diferente aqui? Aí começaram as aulas. O conteúdo da primeira aula de quarta-feira, eu falei, gente, me tacaram na fogueira. Senhor, meu pai. Aí aquele monte de nego que eu via dando aula para mim no DZA, o Marton, aquela galera que dava aula no DZA, assistindo aula. Eu falei, cara, se esses caras estão assistindo aula, quem é que tá dando essa aula? Ferrou, lascou tudo. Aí a coisa. Aí eu entrei no time um baita de um time, até anotei todo mundo, que agora não tá no mesmo time que o Guto, o Herrera, o Joselito, o Walter, o Alisson, o Keiper, que entrou depois. Pessoal de primeira qualidade. E aí começamos a acelerar. O que é acelerar? Que eu senti a diferença? No DZA, você trabalha sozinho, por mais que você tenha sócio. Você trabalha sozinho, você tem uma bela orientação do Renan, do Pierre, do Pedro, do Rubens, de todo mundo que pega a parte prática. Mas o que acontece? Quando você entra nos Tubarões, você trabalha como equipe. Então, todo mundo garimpa, todo mundo analisa, todo mundo joga situações que te tiram da tua zona de conforto o tempo inteiro. Então, eu estou acostumadinho. Qual foram minhas duas primeiras arrematações? São Paulo, capital, que antes de arrematar, eu fui lá, diligenciei, olhei, filmei, vi o que era, o que não era. Aí, de repente, me aparece uns malucos que jogam imóvel no meio de um lugar que eu nunca fui na minha vida. Vamos analisar? Você fala, como é que eu analiso esse negócio aqui? Aí você fala, não, método comparativo. Ah, tá bom, mas método comparativo para mim, que estou aqui na minha cidade olhando, é moleza. E método comparativo em Cuiabá, que eu passei por lá, pousei o avião uma vez lá e nunca andei na cidade. E um lugar que eu nem sei quem que já teve lá. Aí os caras começam a jogar imóvel. Fizemos mais duas arrematações da Vila Cleonice, famosíssima do nosso amigo ocupante boliviano. Famosíssimo, que está me dando trabalho até agora. E mais uma em Fortaleza, obra da Lília. Da Lília. E aí, o que aconteceu? No meio daquela coisa toda, conheci o Mariel, grande Mariel, é uma figura no grupo dos Tubarões, um cara sensacional, é único, Mariel é único, não tem jeito. E aí, ele me apresentou para um grupo que ele estava conversando, que tinha, adivinha quem? Tatá. O Tatá. Aí ele me botou num grupo que os caras, assim, o meu grupo, meu time 1, andava a 60, 80 por hora. Aí me jogaram num fogo ali, que os caras andavam a 120, dando seta pra esquerda e o dia inteiro mandando mensagem. Eu falei, eu gosto dessa brincadeira. Peraí, vocês querem brincar? Então vamos. Aí quando eles falaram, vamos fazer um grupo? Vamos. Quem que nós vamos trazer? Aí eu fui lá e indiquei. Peraí, eu tenho pessoa boa lá. Tem a Lília, tem o Luiz, Aí eu falei, as pessoas, todos são bons, mas as pessoas que mais a gente conversava, mais tinha afinidade. Fizemos um grupo. A hora que a gente fez o grupo e que a Flora oficializou, aí a coisa que estava a 60, 80 por hora foi a 120, 140. Aí, de repente, quem que estava no nosso grupo? Vou falar todo mundo para não cometer injustiça. O Mariel, o Luiz de Doni, o Rafael, o Marlon, a Lília, o Walter. Wagner. Não, o Wagner. O Walter eu confundi. O Walter era do meu time 1. O Wagner cara, e o Tatá e o Mariel, que eu já falei. Pessoas impressionantes. O Mariel
Eu brincava com ele quando a gente, antes do churrasco lá da casa de Campinas, da Smart, a gente se encontrou num barzinho, o Mariel acabou não indo, foi o Tatá. O Mariel mandava as garimpagens. O que vocês acham, gente? Eu falava, Mariel, eu acho que você tá com o remedinho tarja preta fora de controle. Você precisa de receita? Eu tô te mandando. Que é isso, cara? O que você tá me mandando? Tá doido? Aí, de repente, pega um cara que nem o Tatá acelerado, aceleradíssimo, aceleradíssimo, trocentas mil arrematações, e vamos lá. Aí você pega pessoas que são bem mais racionais, que é o O freio, Marlon. os freios e os contrapesos, porque não pode ter só gente que vamos, entra, 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 tem que ter gente para falar não entra, calma, vamos ver onde você está pisando. Então aí tem o Marlon, tem o Luiz, tem a Lília, e tem um outro animal que é o Wagner, que mais garimpeiro do que eu. Mais garimpeiro do que eu. E eu sou garimpeiro pra caramba. Eu, Mariel, o Tatá, tudo garimpeiro. Agora o Wagner supera em muito. É incrível. E Ele aí a acha gente foi umas nesse coisas que time. ninguém sequer imaginaria, né? E você chega lá, ó, aquela casa lá que quase pegou, depois chegou no final, realmente vai ficar enrolado lá por causa do uso capião. E ele querendo, não, vamos pegar lá em Rondônia. Não, era. Não Porto lembro qual Velho. que era. Porto Porto Velho. Velho. Nossa, era assim, um negócio que é muito maluco. Mas assim, vai buscar dinheiro mesmo, o cara é bom. Não, é uma coisa muito louca. E algumas coisas. Mas onde você viu isso? Não, eu filmei, não. Eu botei meus cão de guarda lá para ir atrás. E a gente sempre arruma gente na cidade, a gente sempre arruma gente lá, o corretor para ver. E nessa brincadeira aí, ó, hoje vai ter um leilão. Ah, legal, quem dá lance? Metade das vezes sou eu. Teve um dia que você falou, ó, gente, eu vou estar em cirurgia agora à tarde, vocês têm que ficar de backup aí. Aí daqui a pouco manda a foto lá. Pé da maca e o computador aberto. Não, ainda não entrou na anestesia aqui, dá tempo de eu dar lá. Não, e o pior é um dia, eu tava, acho que foi a casa da Vila Eunice, lá de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, eu estava no ambulatório atendendo. Então, atendi uma meia dúzia de pacientes que estavam me aguardando, aí ia chegar mais uma dúzia. E aí eu falei, não, agora eu vou dar um intervalinho aqui, liguei o computador, vamos dar um intervalinho aqui. No que eu dou o intervalinho aqui, meia hora de leilão. E uma arrematação. E vídeo para mandar para Fernando. Ó, nós estamos como? Nós estamos atendendo aqui, estamos fazendo o quê? Arrematando. É muito bom, né? É sensacional isso, gente. E eu vou falar, é igual a arrematação cara também, né? A casa lá do Tremembé aí do seu lado, foi pra caixa. 200 mil você já tá devendo, hein? Pois é, eu estava em pânico. Não, mas eu acho que vai 1.250.000, 1.230.000. Ai, porque foi assim, a gente fez uma estratégia que posso abrir para o pessoal como é que é? Claro, pode. Estratégia nossa do coelho. É o coelho, é que nem é soltar o coelho, que nem quando tem corrida de cachorro, sempre vai um coelho na frente, de mentira, né? Um coelho mecânico, para puxar os cachorros para frente. Então, o que a gente faz? Joga o preço, muitas vezes, quando tem alguém disputando, como a venda online da Caixa não é necessariamente obrigado a pagar o boleto, você pode analisar depois. Então, quando você vê que tem gente disputando e o preço vai explodir, você tenta jogar o leilão lá na estratosfera. Você pega um do seu time e vai dando lance, dando lance, dando lance, levando o lance lá para a lua, para o pessoal te acompanhar. Aí o lance que você quer, você pega uma pessoa para deixar em terceiro, quarto, quinto, enfim, no lance que você quer. E aí você tenta jogar o lance lá para cima. Se passar, o pessoal vê que não vale, aquele lance que está lá embaixo posicionado é o seu. E aí você leva pelo valor que você quer. Pode não dar certo? Lógico que pode. Pode ter um maluco que pegou o lance lá em cima e pagar o boleto. Mas você pode levar no valor que você quer. Essa é uma estratégia que a gente já conseguiu em 2 vezes aí. Não, e aí o que aconteceu, gente? Só para sintonizar vocês aqui. Aí foram desclassificando o lance de cima de 1.500.000, 1.400.000 e não sei o que, e chegou no Alípio, 1.230. O Alípio, não, vamos fechar, vamos ficar, gente. Tem muito dinheiro na mesa. E o de abaixo era da Lília de 1.020.000, né?
Acho que foi 1.013 ou 1.030, Um milhão não, é cabeça não recordo. 200 mil de diferença. E aí o Alípio, não, vamos pagar, e vai que a gente não pega. Alípio, pode ir que tem um cara no meio, mas ele não vai pagar não, mano. E aí o cara realmente não pagou. E o cara não pagou e a casa veio pra gente. Então, estamos boletamos ela agora e começamos. E aí, nessa brincadeira, eu comecei com duas arrematações lá no DZA, muito bem feitas, muito boas. Duas no time um, aí entrei nos Tubarões, duas no time um e aí mais 9 agora no Tropa. E assim, e o que acontece? Eu achava absurdo quando você falava que, olha, uma coisa eu te garanto, você vai ficar sem dinheiro. Só esse cara nem me conhece, tá maluco? Não sabe nem quanto dinheiro eu tenho? Mentira, sabe, porque quando a gente entra nos Tubarões, a gente tem uma entrevista que a gente conversa, né? Fala sobre isso. Mas esse cara tá maluco, vai me deixar sem dinheiro? Vai nada. Eu falei, daqui um ano, uns 6 meses, aí talvez a liquidez esteja apertada. Tá nada, já tô sem dinheiro. 3 meses aí já era. Então, ó, olha a ordem cronológica. Você entrou no DZA quando, Alípio? Dia 1º de fevereiro. Fevereiro. E aí você entrou nos Tubarões? Olha, agora eu tô até em dúvida quando eu entrei nos Tubarões, porque foi muito rápido. Acho que foi logo que acabou o DZA são 6 semanas. Eu devo ter entrado no comecinho. No Abril. comecinho, não, no meio de abril. É, então é isso. Então, olha só, de duas arrematações quando você entrou, então agora você já tem 13. 13 arrematações. Nossa, E então hoje foram, quase que foi 14. Tem um boleto correndo. então foram 11 arrematações nesse período de 3 meses e a gente ainda nem subiu para execução. Ainda já vamos agora, daqui a pouco, para execução. Ah, é? Não subimos ainda? Eu não sabia. É. E agora, o que acontece, né? Aí começa, a gente tem a seguinte situação. Vamos fazendo? Vamos. Fiquei sem dinheiro, né? E agora já começou. Esse grupo Tropa de Elite, gente, para me falar para vocês, agora falou: a gente vai começar a garimpar agora para os outros times, porque acabou o dinheiro de todo mundo. Já estamos. A gente está naquela raspa do tacho, sabe? De só entre financiado, só entre em financiado. E daqui a pouco nem financiado não dá, porque a parcela vence, né? E É, agora gente. estamos naquela fase de escritura, de registro, de desocupação. Tem umas histórias legais. Tem a história do boliviano que é sensacional. O Fernando comigo, me dando orientação, minha esposa passando nervoso, que minha esposa é advogada. Ela fica cuidando e reunião com o boliviano, Mariel tentando tricotar a desocupação e não vai, e missão na posse. Missão na posse o juiz deu. Mas como é que faz todo juiz deu? Fernando, posso chutar a porta lá? Não, ali, calma. Agora, e tem que esperar o prazo. Se não der o prazo agora, aí você vai pedir, tal, e a gente lá. E a gente lá. E o cara abusando de nós. E outras que são bem mais tranquilas, né? É, então, o gostoso dos leilões, eu acho que é exatamente isso que é apaixonante, né, Alipe? Porque a gente vai passando por cada operação é uma situação diferente e a gente tem ciclos, né? Então, vocês já entram ali na rotatividade alta, fez várias arrematações agora já começa a fase da posse, reforma, e tudo isso vai mudando. E aí depois logo vem a venda. Hoje, inclusive, a gente tem uma aula de fechamento de venda ali, falava sobre questão de como que negocia a proposta, viabiliza negócio que nem corretor sabe fazer. Mas assim, eu acho que o maior diferencial, e eu acho que é que hoje o time de vocês assim dá baile, que é exatamente na análise expressa, né? Aprender a olhar o foco daquilo que importa. Peraí, o que importa para mim? Qual que é o meu objetivo aqui? Então, leilão de imóvel é muito diferente do que se fala por aí na internet, do que o pessoal fala por aí. O checklist, não sei o quê, a segurança. Aqui nos Tubarões a gente tem essa, análise expressa. O que é? Foco no que importa. E aí, foi isso. Joga ali no meio, vamos embora, vamos fazer. E você se adaptou numa facilidade com relação a isso, que é impressionante. Eu gostei da tua aula, aquela aula que você e o Renan deram, aquele grupo de 4 aulas, que você falou sobre bloco de precificação, aquilo entrou na minha cabeça de uma tal forma que agora às vezes eu faço exercício na rua, eu estou na rua vendo uma propaganda lá, cidade não sei de onde, passa no jornal, cidade fulano, eu falo, peraí, quantos mil habitantes tem essa cidade? Fica perto da onde? Peraí, então o imóvel aqui deve valer, tanto metro quadrado. Mas como é que você tem certeza? Não, eu tenho um método. A certeza eu vou ter depois. Eu tenho que ter método para botar
na minha lista, que a gente chama de funil, coisa boa. Evidente que depois, se a gente for participar, a gente aprofunda, dá tempo de aprofundar. Às vezes não dá, às vezes também não dá. Às vezes o pessoal joga no fogo e não, tem dinheiro aqui. Você olha, você bate o olho, você sabe que tem dinheiro. Mas quanto que tem de dinheiro? 300 mil? 200 mil? 400 mil? Não sei, mas tem mais de 200 pau aqui, então nós vamos entrar. Exato. E é engraçado, porque depois que domina isso, né, e vocês estão fazendo isso com maestria, aí começa simplesmente saber quanto você pode pagar por qualquer imóvel. E aí começa o Mariel com as propostas dele. Né? Ó, aqui, ó. Ó, imóvel de prateleira. Enquanto tem concorrência por aí nos leilão, a gente tá comprando a prateleira, né? Deixa eu ver o que tem aqui para mim. Não, o Mariel nisso é um dos, eu acho que é um dos melhores da comunidade. Eu falo isso para ele ouvir. Eu gosto de, assim, eu falo mal dos amigos para ele, os outros eu falo bem. Então é assim, o Mariel nessa parte é um avião. Ó, gente, passou o leilão assim, passou em branco. O que vocês acham? Como assim? O que vocês acham, Mariel? Ah, vamos mandar tanto? Mas fala teu racional para ele. Mas por que tanto, Mariel? Porque eu entrei lá e eu vi que a dívida com o banco alienou tanto, então deve estar devendo uns 200 pau pro banco, mais os custos, vamos mandar uns 210, 200, vamos mandar uns 210 para ver o que eles falam. E os caras aceitam. O Aí cara quer se teve livrar. o cara quer se livrar. Teve essa casa da Vila Cleonice, foi muito legal, porque eu que garimpei e falei, tem dinheiro aqui. Tava indo a 314 o lance inicial. Leiloaria Smart, e nada, acho que era não lembro se era Banco Inter, não, não Acreditas, é Galeria Bank, lá de Campinas. Galeria Bank, aí eu olhei aquilo aí, tem dinheiro. Aí o pessoal não deu muita bola na época, porque tinha outras coisas melhores. Só que aí passou em branco, o Mariel viu, falou pra mim, ali, essa garimpagem tua aqui. Ah, vamos lá, vamos ver, tem dinheiro. Aí chegou, faltando 30 segundos, nada de lance. Eu, Mariel, dá o lance aí. Não, não, Lipe, não vamos dar lance, não. Eu, como não vamos dar lance? Você é maluco? Não, não. Deixa passar que eu vou dar proposta. Eu falei, o quê? Eu nem sabia que isso existia. Resumo da ópera. Ele chutou lá na canela. Acho que ele falou 200 e qualquer coisa. Banco, não, você tá maluco? Ó, o mínimo que ele solta é 260. Não, não. Dou 240. Acho que dou 230. Ele falou, ó, 240 é o limite. Não vamos passar disso. Ele falou, você acha que eu choro mais? Eu falei, você tá doido, Maria? Pega logo esse negócio aí, fecha esse trem aí, tá doido? De 314, o lance inicial foi para 240. Olha o que você ganha de dinheiro numa operação dessa. Quanto que eu quero vender essa casa? Pelo menos 600, 650 pau. Olha o É, quanto tem de gente, dinheiro. é isso aí, é imprimir dinheiro, né? E é engraçado porque, olha só para vocês terem uma noção. Gente, o Alípio acabou de falar, estava indo a leilão por 314. Então, o que que todo mundo que está aí no mercado dos leilões, que nós somos uma bolha. Os arrematantes hoje no Brasil, tá concorrido, mas nós somos uma bolha. É muito pouca gente. Perto do tamanho do Brasil, da população, quem fala, quem mexe com leilão é pouca gente. E aí, o que que acontece? Desses poucos, quem sabe, né, que tem possibilidade de você pagar melhor ainda do que está ali. Então o cara normalmente garimpa aquilo, ó, não deu viabilidade, ele descarta. Ah, ou deu viabilidade, mas está pequeno, ele descarta e ele vai atrás de outra coisa, né? Então aí, de repente, vocês vêm aqui para a Mentoria dos Tubarões, se enquadram dentro de um ambiente desse que você vê possibilidades acontecendo o tempo todo, de coisas assim, que a gente nem sequer inventou. Às vezes a gente ainda vai inventar outra coisa. Não, por quê? Porque a gente entende como as coisas funcionam. E aí, quando é igual quando você vê uma engrenagem de um relógio ou alguma coisa, se você sabe como é que funciona, fica fácil de montar. Agora, quando você vai pegar aquele negócio todo picado de lá para cá, assim, você fala, putz, onde é que eu monto esse quebra-cabeça? Fica difícil. Né? Então, a gente sempre vai foco no que importa, o que está acontecendo, qual que é o nosso objetivo. E aí, quando você está num ambiente onde você faz uma liga dessa, né, você citou aqui nominalmente cada um desse time. Né? Em qual outro local que você teria o privilégio de estar trabalhando com gente assim, né? É Olha, sensacional. Fernando, ter um sócio desse só já seria um privilégio. Ter o Tatá, ter a Lília, ter o Mariel, ter o Luiz de Doni, cara, ter o Wagner. Só um desses já estava bom para arrematar imóvel, imagina todos. E assim,
tem uma coisa que você precisa falar. Cada grupo tem você lá e tem mais um mentor que não é, que é absurdamente bom. Cara, No- João Henrique. meu grupo tem você e o João. Vocês estão loucos? Aí a gente vai fazer uma análise. Aí o João dá os pitacos. E ele está em vários grupos, né? Ele está coordenando o Chama os Tubarões, então tem alguns aspectos éticos que ele preserva bonito, sabe? Ele não faz nenhum leve trás de um grupo para o outro, mas ele dá uns toques na gente. E ele dá uns toques na gente pontual e certeiro. Uma casa, acho que era em Tijucas, lá. Mas, gente, vai um pouco mais. E ele comenta depois, vocês deixaram passar por 2 lances, eu teria ido um pouco mais. Olha essa casa, mas, gente, vocês viram isso, vocês viram aquilo. Então tem um cara, além de você estar de olho, tem mais um que está de olho e a gente pensa que está falando entre nós. De repente, chega Fernando Plau, chega o João Plau, e dá uma chapuletada, ô, vocês estão dormindo? Então, quer dizer, além de cada um de nós nos cutucarmos, porque a gente cutuca, ó, o grupo tá muito parado, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nosso grupo, eu nunca vi ninguém escrevendo que o grupo tá muito parado. Não. Agora tá um pouquinho porque o dinheiro acabou de todo mundo. Então tá um pouco mais parado. Mas assim, nessa brincadeira, a arrematação que a Lília trouxe pra gente lá de Fortaleza já tá indo pra venda. A casinha de Cuiabá que a gente juntou com o. Acho que foi com o grupo do Kelsen, que a gente está lá numa casinha em Cuiabá, que a gente também tem isso. Não tem dinheiro no grupo, tem mais do que um grupo às vezes disputando. Vamos compor, vamos trazer junto, vamos juntar 2 dali, 2 daqui e vira E negócio. pronto. Já tem gente interessada, já tem corretor que fala, ó, tem cliente para isso daqui. Então daqui a pouco a gente pode não estar com muito dinheiro no bolso, mas daqui a pouco gira e aí o dinheiro aparece. Eu acho, né? É, Tô aparece e some. confiando nisso. Porque eu acho que é mais legal é isso. E é o que eu bato bastante na tecla com todos os times ali, com todo mundo, né? Eu falo, gente, o importante não é arrematar. Arrematar ela vai ser consequência natural das coisas. Vai acontecer. Mas o importante é vocês entenderem. E só vão entender a partir do momento que vocês ficarem fazendo análises. Então tem que caprichar no garimpo, tem que garimpar bastante, tem que analisar bastante. Ah, mesmo que não seja dentro do meu perfil, não é aquele imóvel que eu quero, mas eu quero analisar, eu quero entender o porquê daquele imóvel. E aí, quando aparece uma oportunidade dessa, que já passou no leilão, que você tem que mandar proposta, é fácil para você precificar, é fácil para você entrar no método de bloco de precificação, que nem você estava falando, né? Como você disse, eu tinha arrematado aqui em São Paulo, na minha zona de conforto. Agora, daqui a pouco, eu estou olhando Cuiabá, estou olhando Boa Vista. Então, eu estou olhando cidades que sequer eu nunca pensei em ir, e nem penso. Aí você fala assim, poxa, você começa a mudar o seu jogo. E aí você fica totalmente diferenciado com relação ao que tem por aí. Ou seja, você elimina a concorrência, você vai aprender a fazer dinheiro. E aí chega naquilo que você quer. Teve uma casa, essa da Vila Eunice lá, que, puxa, foi um prazer, lógico, um prazer, mas ao mesmo tempo a gente fica chateado, mas ao mesmo tempo feliz, porque eu tava disputando com a Marcela Carrillo. Aham, mas você estava falando aqui, acho que foi umas 2 que vocês pegaram, né? Que vocês disputaram com ela. E aí, assim, pô, é um privilégio, porque, assim, eu não fico feliz de tirar dinheiro dos assessorados dela, não é esse o objetivo. Mas, assim, fico feliz de ter analisado, de ter tido a mesma visão que uma pessoa tão experiente quanto ela teve. Então, meu grupo teve essa mesma visão, analisou uma oportunidade, e aí a gente troca a figurinha. Olha, vocês precificaram a quanto essa casa na venda? Ah, tanto. Ah, eu também precifiquei, sei lá, 50 pau a mais, 50 pau a menos, mas tava no mesmo bloco, tava tudo ali. E vocês acham que vocês vão gastar quanto? E, pô, eu tava lá, mas você sabe como tá com um assessorado, o nosso range é um pouco mais restrito, né? Então, beleza. E ela até me falou um negócio que eu fiquei muito feliz. Ela falou, a gente não fica tão chateado, a gente fica chateado quando perde em casa, que é para os nossos, que nós estamos criando. Eu fico pé da vida quando eu pego para nego de fora, Zé Ruela aí de fora, eu fico bravo. Mas perder para vocês, cara, tamo junto, tá tudo em casa. Pois é, ó, o rapaz está perguntando aqui agora o Brasil. Ó. E se houver disputa entre esmartanos, há como saber?
Ainda que você saiba, é disputa, tá no leilão, não faz sentido. É como o Alípio acabou de falar, disputou com a Marcela, né? Então aí, e eventualmente eu tô sem dinheiro, beleza, vai lá, pega esse agora, depois você me passa um outro, depois você sai de uma disputa para mim. Mas a priori, quando não se tem ali, não se sabe, vai disputar até o seu limite. E aí entra o diferencial entre os tubarões, que eu acho que tem tanta arrematação. A gente pegou uma vez e começou a falar assim, ó, vamos fazer um tubarômetro que até ia colocar no site, que era exatamente para computar as arrematações, mas não tem como acompanhar. É muito, é muito É dinâmico. muita, é muita coisa, é muita coisa. Ó, eu sou uma pequena parte. Quantos tubarões você tem hoje, Fernando, na Acho que mentoria? tá no 150. Pô, eu arrematei 13 imóveis. Evidente que não foi sozinho. O pessoal fala, esse cara é milionário. Então eu tô entrando na live, pô, 13 arrematações em 3 meses. O cara é herdeiro, o cara tem fazenda, vendeu 2 fazendas lá e tá arrematando. Não, eu arrematei com os meus sócios. E a gente, muitas vezes, divide com os sócios não só as despesas e nem só os lucros, que é óbvio, dividir a despesa vai dividir o lucro, mas você divide o trabalho e você divide a experiência. Então eu vou arrematar em Campo Grande. Quem vai me falar que é bom? A minha experiência como tubarão, a minha análise expressa, o meu conhecimento, mas eu vou ter um parceiro que tem alguma experiência lá, ou perto de lá. Eu vou para Fortaleza. Pô, Lília, e aí? O que você acha disso daí? Eu estou indo no Rio Grande do Sul. Luiz, e aí? Interior de São Paulo. Mariel, e aí? O pessoal vai ver coisa em São Paulo. Alípio, vai ver no litoral. Alípio, Tatá, e aí? Então você cria uma rede de pessoas se ajudando e não fica só no teu grupo. Você procura nos outros grupos, você começa a rodar nos grupos e começa a trocar experiência com outros grupos. E o legal é que as pessoas se admiram, isso é muito legal. Eu fui tomar café um dia com um cara, o Rani, da Cúpula. O Rani, Cara, que ser humano diferenciado, que você teve que pagar o maluquice. banheiro. Não, porque eu não usei. O Rani é sensacional. Meu, cara diferenciado, ele pegou um problema sucessório da minha família e botou assim, eu passava noites pensando naquilo, ele falou, ó, 1 mais 1, assim, 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 pronto. Em 3 minutos ele resolveu e falou, ó, agora vamos tomar o café. Eu falei, ué, rápido assim? Eu fui, conheci o Gines, vou conhecer ainda o Tacílio, o Ronaldo, que deve estar aí assistindo a gente. Poxa, tudo gente diferenciada, com expertise nas suas profissões, na sua formação, que agregam pra caramba. Outro dia eu estava falando com o Ronaldo, a gente estava trocando ideia sobre clínica médica popular, como é que faz para abrir, tricotando negócio, não só leilão e arrematações, mas negócio. E aí eu estava falando com você hoje. Ó, essa casa aqui lá em Juqueí. Ah, mas isso daqui é bom para construir, mas esse não é o nosso business. Mas de repente no futuro, quem sabe, não vai ser. A gente vai ter gente boa nisso que a gente arremata terreno, arremata as coisas e bota para negócio. As possibilidades são muito grandes. A gente não precisa ficar restrito ao nosso arroz com feijão. Tem coisa Exato, que a a gente gente vai, pode vai expandir. para a geração de negócio, exatamente isso. Né? E aí é um plus gigante, porque a gente entra aqui querendo aprender leilão e você sai pós-graduado em negócios imobiliários. E o legal é que você começa a entender mais de. Você fala, quero comprar um imóvel, quero conhecer imóvel. Quem conhece imóvel? Corretor. Uma banana. Nossa Senhora! Agora, depois que eu entrei, lógico que tem corretores excelentes, é evidente. Mas, cara, a hora que eu entrei, eu vi, dá pra gente classificar o corretor. Ó, esse cara aí manja, esse daí, porque você sabe do negócio. O cara, eu fui discutir desocupação da minha casinha lá do DZA com um corretor que fez o aluguel do inquilino que está lá. Ele não sabia o que era alienação fiduciária. É dureza. Você fala, gente, mas pera, quantas alienações, quantos contratos de alienação fiduciária esse cara pegou na frente? Quantos imóveis ele desenrolou que tinham isso? Nada. Então, tipo, você tem no mercado um monte de tirador de pedido. Em leilão, talvez não seja muito diferente. Eu vi uma mentora famosa, que joga outro jogo, não vou citar nome, um mentor aí,
que falou que não pega casa, que só pega apartamento, que casa não, é difícil ter liquidez. Eu falei, tô ferrado, até agora eu não arrematei nenhum apartamento, eu só arrematei casa. E de Ô, rua, não arrematei nada nem de condomínio. é dureza, então o pessoal não consegue, é muito dinheiro flutuando aí, graças a Deus eles não enxergam, né? Ainda bem, né? Fazer o quê? E aí você falou um ponto interessante que é com relação à questão de conhecimento de corretagem, que são os tiradores de pedido, e é isso mesmo. Por quê? Porque quando a gente está vendendo, né, que é a nossa outra ponta, que vai ser inclusive o tema da aula de hoje, você vai ter que viabilizar. Você sabe do cliente, o cliente está interessado no seu imóvel, ele tem uma capacidade tal de pagamento, mas não está dentro do quadradinho que o cara conhece. E às vezes o cara nem traz para você. Ah, não, mas o cara ali Ah, não não, sabe. isso não dá. Traz aqui, cara, que eu resolvo. Vem cá. Aí você leva pro cara, pega a bola quadrada, domina no peito e leva a redondinha. Ó, vamos resolver aqui, ó, vamos fechar esse negócio desse jeito. Fica bom para mim, fica ótimo para você. Vamos embora? Né? Então, faz diferença porque o cara não sabe. Ou eu peguei, ou agora que eu acabei de fazer a venda, alienação fiduciária particular. Não, eu financio aqui pro cara, pô. Mas você faz isso? Mas pode fazer isso? Pode. Você tem o Ah, próprio imóvel como garantia, quer pô, garantia melhor? vai ficar no nome dele já registradinho no nome dele lá, beleza e tal. Ah, mas e aí a dívida sua é muito longa? Não, depende, é muito longa, eu posso vender ela. Tem N situações de fazer. Mas enfim, Banco faz isso direto. Você pega dinheiro com banco, você pega aquelas matrículas, eu aprendi isso vendo matrícula. Você pega aquelas matrículas que você alienou para o banco X. Daqui a pouco tem 3 averbações do banco X foi para o Y, do Y cedendo, foi para o cedendo. Z. Você fala, que zona que é essa? Ah, o cara tá vendendo uma dívida, o cara tá comprando dívida de outro banco. Eu nem sabia que podia, mas agora, estando aqui nos Tubarões, a gente sabe. E E a assim, gente a explora isso. venda, e a gente explora isso não em venda. Eu estou ansioso por essa aula, Fernando, porque você vai fazer um resgate histórico meu. Porque eu sou descendente de português e de libanês. Pô, libanês que eu sempre fui ruinzinho de fazer negócio, de venda, de. Você vai fazer resgate da minha origem, pô. Não veio na genética, vai vir na porrada. Tem que aprender. Você é Não, tubarão, você tem que saber comprar e você tem que saber vender, não tem jeito. é Nosso isso negócio é mesmo. esse, né? É exato. E a ideia é natural, porque o que acontece? Tá difícil de vender aí para o mercado. Tá difícil para os outros, para a gente não pode ser. A gente basta ter um interessado. Se tiver um interessado, nós vira esse negócio. E, Bate nesse a, sentido. E é engraçado que o pessoal fala, eu me reuni hoje com um construtor, esse da Juqueí, amigão meu de infância, um cara 100%. E ele me falou, olha, tá difícil, alto padrão, e o segundo imóvel, né, que na praia geralmente é o segundo imóvel, né? Imóvel de luxo, o segundo imóvel, o pessoal tá segurando dinheiro. Eu falei, mas pera, cara, você vai ter que queimar alguma coisa para ter liquidez. Mas calma, o mercado imobiliário não pode ficar travado para sempre. O país não anda. Então, você tem imóvel na carteira, cara, segura a tua onda que começo do ano que vem você vai ter bala para trocar, você vai fazer dinheiro. Ele arregalou um olho. Nossa, Deus te ouça. Não é Deus, cara. Deus me ouve bastante, graças a Deus, na hora que eu estou operando, Deus me ouve. Mas com relação a mercado imobiliário, não é só Deus. É estudo, é É conjuntura, você tem que saber fato. o que você está fazendo. É fato. Até o Tatá postou hoje aí um stories de poker falando sobre a questão da sorte, que a sorte no poker é a mesma coisa da sorte na vida. E é Foi no nosso genial. mercado imobiliário. Tudo bem que ele nunca tem sorte no poker, mas fazer o quê? A gente pode ter combinado de arrancar um dinheiro dele, né? Mas aí é que nem tirar doce de criança, né? Eita. Mas, Alípio, vamos embora daqui a pouco para nossa aula aqui. Vamos encerrando, que esse papo aqui dá para nós ficar umas 3 horas. É muito bom demais. Tá louco. Ó, Fernando, eu E, estou muito orgulhoso de você ter me chamado, estou muito feliz de representar aqui meu grupo. A Lília já bateu um papo, agora sou eu. E eu preciso te agradecer, cara, porque eu falo que você me deu um brinquedo novo na vida, um brinquedo de adulto, um brinquedo novo. E não é um brinquedo proibido, é um brinquedo legal. Você me trouxe o meu banco imobiliário de adulto. E eu tenho um prazer enorme de trabalhar com isso, de em vez de perder tempo com Netflix, com série, com bobeira, com Instagram, eu poder estar analisando imóvel, eu poder estar no mercado que com certeza é o que mais faz gente aumentar patrimônio, que é o mercado imobiliário. E você foi assim uma inspiração. Eu precisava te falar isso. Quando eu via aquelas lives tua e você desenrolando aqueles casos cabeludo, e eu vi que você faz isso na prática, que lá de Santos que você me mandou mensagem, não levamos porque não deu, estourou.
mas você fala, ali, vamos desenrolar isso daí, que isso daí é rolo brabo, mas nós vamos conseguir, tem dinheiro aí na mesa. Eu falei, olha, ele vive aquilo que ele está pregando. Então não é mentoria de quem não faz, não é aquela. Eu vi na prática, você me chamou ali, eu tava, gente, e aí vai? Você me chamou no embate e falou ali, vamos pegar esse negócio, vai, pego eu, você e o João. Tenho certeza que o João nem estava sabendo que você estava botando o nome dele. Dá o lance, dá o lance. Fernando, chegou no 400, dá mais dois. E agora eu já sou sócio do João, que é outro motivo. Cara, quando eu entrei no DZA, que eu ia ser sócio de alguém da cúpula dos Tubarões, isso é um prazer, um orgulho enorme. Falta você ainda. Pois é, porque eu acho que mais importante do que a rentabilidade, do que o lucro que dá, do que as arrematações em si, é aquilo que você falou, que eu acho que é muito importante, é dividir o percurso. Então, Aprendizado. quando a gente está caminhando com essas pessoas do nosso lado, pessoas que têm a mesma índole, o mesmo caráter, o mesmo propósito, é muito gostoso. Não tem tempo ruim. A gente vai encontrar, tá, gente? Leilão de imóvel não é mil e uma flores, só perfume, não. A gente vai encontrar um monte de problema, um monte de estresse, não é um negócio de renda passiva. Só que, quando você tá com isso daí, você tá junto, sabe, tá igualzinho aquela história, vamos bater em quem? Vamos embora, né? Porque tá todo mundo junto, dividindo o percurso com gente com o mesmo propósito. E aquilo que o Alipe falou do time, o 2, 3 mais avançado, o outro segurando, então faz o contraponto, e aí você consegue enxergar uma análise com perspectiva diferente. Olha, eu cheguei nessa conclusão, eu tive essa convicção, aí o outro vem, olha, mas não sei o que, é verdade. Ou seja, isso dá um crescimento, uma curva de aprendizado em 3 meses, né, Alipe? Em 3 meses esse resultado todo, mas mais do que as 11 arrematações que teve nos Tubarões, é o fato de hoje você bater o olho numa casa dessa de saber, ó, essa daqui não é para mim comprar e vender. Essa daqui é para mim comprar, demolir e incorporar. Essa daqui é para mim fazer aquilo ali. Então, isso é a visão que vai mudando. A curva de aprendizado é muito, muito grande, né? E é um ponto que você falou uma vez, acho que foi numa aula. Você falou assim: olha, eu já tive aqui mais horas de aula do Bunda, que em toda a cadeira. minha graduação de médico. Em toda a minha pós, eu falei, olha, eu tive mais horas aqui do que no meu doutorado. E, meu, doutorado são 4 anos. Você Entendeu? entendeu? A gente faz uma faculdade de imóvel todo dia, por isso que a gente acha que todo mundo aí fora, às vezes, é tão ruim. Porque você está estudando tanto, incorporou tanto isso no seu dia a dia, ficou uma coisa tão natural, que você fala, mas como é que esse cara não sabe disso? Eu falei com o corretor hoje, alienação fiduciária. O cara não sabe o que era. Eu falei, mas que catso de corretor, não sabe o que é alienação fiduciária? Para a gente fica uma coisa muito óbvia. Só que se eu pegar em dezembro, não, dezembro não, dia 30 de janeiro, que foi quando eu entrei no DZA, eu não tinha ideia nenhuma do que era nada. Estamos no meio do ano, foi 6 meses, nem deu 6 meses. De Aham. tubarão deu 3 meses. Então, Olha assim, eu só. quero agradecer toda a comunidade, você, o João, o Pierre, que também me aguentou em algumas lives, o Pedro, que quando eu tenho problema lá de financiamento da Caixa, eu vou bater na porta dele e falo, Pedro, tá travado, destrava aqui para mim. E todo mundo é solícito. Você pede aqui na comunidade, sempre alguém ajuda. Já era assim no DZA. Nos Tubarões, então, rapaz, eu tive um rolo lá com o ITBU, IPTU lá, TBI. ITBI de São Paulo. Ronaldo veio gente de tudo quanto é lado. Alipe faz isso, Alipe faz aquilo. Você desenrola nem que você não queira. Sensacional. Alípio, e deixa um recado então para aquela galera que está namorando o leilão de imóvel, que ainda não tem experiência, que quer aprender, que quer transformar a vida. Como é que faz? Tubarão faz sentido ou não faz? Fernando, é o seguinte, eu falei até com você esses dias de pessoas, investidores querendo entrar. E aí eu sempre dava uma dica assim, ai cara, eu tenho uma mentoria, o DZA, entre, depois se você pegar gosto, vai para os Tubarões, porque é outro jogo, é escala. É até difícil a gente falar o que é a mentoria dos Tubarões. Você fala isso direto. E por que as coisas acontecem tão rápido aqui? É difícil de explicar, mas é muito rápido. Por quê? Porque é muita gente remando para o mesmo lado. Então a coisa acontece. Eu acho que a melhor definição é essa. Então, você está curioso, você está querendo investir nisso, você está, às vezes, querendo fazer uma transição de carreira. Eu te contei o caso lá do amigo meu na Alemanha, que está voltando talvez para o Brasil e quer fazer uma transição de carreira, tem um pouquinho de dinheiro, às vezes nem tanto dinheiro assim, e quer entrar, é um lugar que você vai arrumar gente com o mesmo propósito,
e via de regra da mesma índole, nunca vi nada diferente disso. Gente com conhecimento e com disposição e vontade de remar. Então, todo mundo remando para o mesmo lado, com o mesmo propósito e se ajudando, não tem como dar errado. Você pode não dar tão certo de ganhar, ter tantas arrematações ou tanto resultado, mas eu te garanto que isso vai ser proporcional ao teu esforço. Se você tiver um esforço nisso, de estudo, de análise, de disponibilidade, de se doar para isso, você pode ter Acabou. certeza. Eu sou um exemplo disso. Além de ser médico, que eu falei para você que eu nunca vou deixar de ser médico, eu vivo isso daqui. Quando eu tiro a roupa de médico, eu boto a de arrematante. E nisso daí o resultado vem. E é assim com todo mundo. Eu não sou o cara mais inteligente, eu não sou o cara mais esperto, eu não sou o cara mais ligeiro, muito pelo contrário. Mas eu tenho vontade. Tendo vontade, você vai para frente. Maravilha. É isso, gente. Tá feito. Eu vou falar. Doutor Alípio, muito obrigado pela visita. Bora lá para a aula que já vai começar daqui a um minuto. Bora lá, Fernando. Ô, Abração, gente, gente. até quarta que vem. Até Tchau para quarta. Tchau, vocês. tchau.